Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Adriano Santos. Hoje nós aprenderemos generalização e especialização parcial não exclusiva. Vamos gerar o script SQL, ou seja, o nível físico. Então, recapitulando, generalização e especialização ocorre quando uma entidade da superclasse, ela compartilha ali atributos que são comuns às entidades da subclasse. Ou seja, dessa forma nós entendemos que um professor ele vai possuir ID e CPF, o aluno também e o funcionário também. Eu peço a você que, se essa aula contribuir de alguma forma para o seu aprendizado, que você deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário de agradecimento que vai ajudar bastante o meu canal. Então, generalização e especialização não exclusiva, ela ocorre quando uma ocorrência da entidade genérica ela pode aparecer em várias entidades especializadas. Ou seja, eu cadastrei um ID e um CPF, esse mesmo ID e CPF ele pode aparecer mais de uma vez na entidade professor, na entidade aluno, na entidade funcionário. Ou seja, é um cenário onde eu vou ter 3 relacionamentos de um para muitos. É isso que essa representação ela está nos dizendo. Então, nessa ilustração aqui, nós vamos entender de uma forma melhor, utilizando um conjunto para a representação. Então, eu tenho no meu conjunto ali dados cadastrados de pessoas que não são ainda nem professor, nem funcionário, nem aluno. Agora eu tenho dados de pessoas que são professores, professores e funcionários, professores, funcionários e alunos e apenas funcionários. Resolvendo isso aqui no nível lógico, nós temos uma entidade pessoa e nós entendemos que essa pessoa ela terá dados comuns nas entidades das subclasses, né? Ou seja, sendo a entidade pessoa, que agora se tornou uma tabela considerada a entidade genérica, e temos 3 entidades especializadas que possuirão atributos comuns à entidade genérica, pessoa. Ou seja, a entidade professor ela vai ter os seus atributos específicos e herdar o CPF, o nome, o ID. O aluno ele vai ter os seus atributos específicos e vai herdar ID, CPF e nome. E da mesma forma ocorrerá com a entidade funcionário. Ou seja, o professor ele é uma pessoa, o aluno é uma pessoa e o funcionário também é uma pessoa. Então, nós aprendemos que uma entidade ela é parcial quando eu tenho dados, quando eu posso ter dados nela cadastrados, sem que haja dados cadastrados em uma entidade especializada. Ou seja, eu posso ter pessoas cadastradas e esses dados não aparecerem em nenhuma das entidades especializadas. E também nós entendemos que o cenário de generalização e especialização ele não é exclusivo quando um registro da entidade genérica ele pode aparecer múltiplas vezes nas entidades especializadas, como nós vamos ver agora. Então, nós vamos ver que eu tenho registros na entidade pessoa, que ele pode estar relacionado a uma das entidades, ou ele pode ter algum relacionamento fora dessas entidades. O primeiro registro que eu tenho na entidade pessoa é referente à pessoa Adriano, e esse registro ele aparece na entidade professor e na entidade funcionário, e esses dados me mostram que o Adriano ele é professor de inglês e informática e na entidade funcionário ele me mostra que o Adriano também é gerente nessa organização. Eu tenho mais um registro na entidade pessoa referente ao ID 3, correspondente à pessoa Anne, que me diz que a Anne ela é professora de língua portuguesa e auxiliar administrativa desta organização. Também eu tenho dados referente à pessoa de número 2, Wallace, dizendo que ele é apenas aluno nessa organização. E eu tenho dados na entidade pessoa que não está cadastrado em nenhuma das entidades da subclasse, nem na entidade professor, nem na entidade aluno e nem na entidade funcionário. Então eu sei que a Melanie, ela não é... Então eu sei que os dados da pessoa Melanie não está cadastrado em nenhuma entidade especializada. Então dessa forma nós resolvemos um cenário de entidade, relacionamento, generalização e especialização parcial e não exclusiva. Então nós vamos agora à geração do script SQL. Mais uma vez eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para dar aquela força no meu trabalho.
Então eu estou aqui com o SQL Develop aberto e nós vamos à implementação do modelo físico, né? Com base no modelo lógico desenvolvido. Então, o modelo lógico me diz que eu tenho 4 entidades que se tornarão tabelas, né? Sendo que a tabela pessoa, ela é uma entidade que compartilhará os seus dados com as demais entidades e que também poderá haver dados nelas sem que ele esteja relacionado a alguma das demais tabelas do relacionamento. Isso torna o nosso relacionamento um relacionamento parcial e não total. Porque na superclasse eu posso ter registros sem que haja registros nas subclasses. Então, o comando para criação de tabela é o create table. O nome da tabela a ser criada, TBL pessoa, eu abro e fecho parênteses. Dentro dos parênteses, agora eu vou inserir os atributos que foram definidos nos modelos conceituais e lógicos. Então eu tenho o atributo ID, tipo de dados number, 4 posições, e ele é primary key, é a chave primária nesta tabela. Eu tenho também o campo CPF, varchar2, 14 posições, vírgula. Na outra linha eu tenho o campo nome, varchar2, 45 posições, e aqui eu encerro o script, eu seleciono o script, dou um Ctrl Enter. Então aqui eu tenho a tabela pessoa criada. Vamos à criação da próxima tabela. Então a próxima tabela a ser criada é a TBL aluno. Eu inicio com o comando create table, TBL aluno, abro e fecho parênteses. Os campos que foram definidos nos modelos anteriores, lógico e conceitual, tipo de dados number, 4 posições e a chave primária nessa tabela. Aqui o ID da pessoa, que está localizado na tabela pessoa, que é uma tabela que cede a sua chave primária a essa tabela aluno, compartilhando assim os seus dados, nome, CPF e assim por diante. Tipo de dados number, que é o mesmo tipo de dados lá na tabela pessoa, e aqui a criação da chave estrangeira, né, a constraint. Então eu inicio com o comando foreign key, o campo que receberá os dados vindo da tabela externa, que é a tabela pessoa. Neste caso aqui é o ID underline pessoa, que é este campo aqui. Referências. De onde virá esse dado? Esse dado virá da tabela pessoa, TBL pessoa, e do campo ID. Eu fecho parênteses, eu seleciono esse script, dou um Ctrl Enter, e eu tenho a tabela aluno criada. O mesmo nós vamos fazer agora com a tabela funcionário. Então, no nosso modelo, a gente viu que a pessoa ela poderia ser funcionário, aluno e professor. Então, essa tabela funcionário ela tem os seus próprios dados aqui e ela herda também os dados da tabela professor, assim como a tabela aluno e a tabela funcionário. Então, a gente segue aqui com o comando create table, o nome da tabela TBL funcionário, eu abro e fecho parênteses, sigo com o campo ID, tipo de dados number, 4 posições, primary key. Eu tenho também o campo cargo, do tipo de dados varchar2, 45 posições. E agora eu crio um campo aqui que ele receberá o identificador da tabela pessoa, fazendo uma relação com essa tabela que passa dessa maneira a herdar os dados da tabela pessoa. O tipo de dados é o number. Agora eu crio a constraint responsável por trazer o dado da tabela pessoa, fazendo aí essa referência. Foreign key, o campo é este aqui, o ID da pessoa, ID underline pessoa, referências, né? Esse dado referencia a tabela pessoa, TBL pessoa, no seu campo ID. Feito isso, eu seleciono o script, dou um Ctrl Enter. Eu tenho a tabela funcionário criada. Por último, nós vamos criar a tabela professor com o comando create table. O nome da tabela é TBL professor. Eu abro e fecho parênteses. Então, eu tenho o atributo titulação acadêmica, tipo de dados varchar2, 45 posições, vírgula. Na linha de baixo eu tenho o campo ID, tipo de dados number, 4 posições, e ele é um campo chave primária, primary key. Da mesma forma aqui eu tenho ID underline pessoa,
tipo de dados number 4 posições, e aqui na linha de baixo uma foreign key. Então eu tenho o comando foreign key, o campo que recebe os dados da tabela pessoa é o id underline pessoa, referências, tbl underline pessoa. Então esses dados virão da tabela pessoa e do seu campo id. Eu fecho parênteses, seleciono o script, dou um Ctrl Enter e eu tenho a tabela professor criada. Então, eu tenho aqui 4 tabelas criadas e a chave primária da tabela pessoa, tbl pessoa, ela reside na tabela funcionário, no campo id pessoa. Da mesma forma acontece na tabela funcionário, eu tenho aqui o campo id pessoa. Na tabela professor, também eu tenho aqui o campo id pessoa. Então, nesse campo id pessoa, eu coloco o campo de código, por exemplo, código 1, que foi registrado na tabela pessoa, e todos os dados referentes ao código 1, ele irá compor a tabela professor, por exemplo. Então é isso. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, deixe um comentário de agradecimento, se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.